Então, pessoal, estamos aqui. Hoje a gente vai estudar sobre as DNCs ou DNTs, doenças não contagiosas, que acometem a pessoa idosa. Nós vamos compartilhar, compartilhando aqui o slide. Ok. Nós estamos no pilar do conhecimento. Pilar um, que é o pilar do conhecimento, doenças que acometem a pessoa idosa, DNC. As doenças que acometem a pessoa idosa, DNC, ou doenças não contagiosas, ou ainda doenças não transmissíveis, DNT, são aquelas que não podem ser transmitidas de uma pessoa a outra e nem de um animal para outra pessoa, através de um agente infeccioso. Elas são causadas por uma combinação de fatores genéticos, ambientais, comportamentais e fisiológicos. E muitas vezes elas são crônicas. Vocês vão ver que os idosos, né, as pessoas idosas têm doenças crônicas, aquelas doenças que não têm cura. Exemplos incluem doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas. Então a gente vai dividir essas doenças e estudar sobre elas. Vamos ver o próximo slide. Deu uma agarradinha aqui. Vamos ver por quê. Agora foi. Ok. Então, quais as causas dessas doenças? As doenças não transmissíveis, elas não são causadas por bactérias, vírus ou parasitas, mas sim por uma combinação de fatores de risco que inclui fatores genéticos, predisposições hereditárias para certas doenças, né? Fatores ambientais, exposição a poluentes, substâncias químicas, radiação. Eu voltando ali nos fatores genéticos ali, predisposição hereditária para certas doenças, por exemplo, seu pai lá atrás era hipertenso, então você tem uma predisposição para ser hipertenso também, né? É, a sua mãe ou um parente lá atrás tinha diabetes, então você tem predisposição para ter diabetes. Câncer, alguém da sua família, né? Ligação direta, né? Tem câncer, então você é predisposto a ter câncer. Mas a gente vai ver que tem certas coisas que são feitas, certas situações que são realizadas que vão evitar esse tipo de combinação, tá? Fatores ambientais, exposição a poluentes, substâncias químicas, radiação, por exemplo, quem trabalha em raio-x, quem trabalha retirando ouro, né, cristais, né, ouro do chão, lembra da Serra Pelada, que tinha muito ouro, né, então as pessoas são expostas ao mercúrio, né, que para fazer a separação do ouro com o barro, com a lama ou na água lá, né, Eh, poluentes, né, poluentes de rios, né, fatores ambientais, rios poluídos, água poluída, né, morar perto de indústrias que tem aquelas fumaças, né? Também morar perto de fábricas. Então, tudo isso são fatores, né? Que combinados são fatores de risco, né? Para o adoecimento dessas doenças não transmissíveis, dessas doenças que não são causadas nem por bactérias, nem por vírus e nem por parasitas. E fatores comportamentais. Isso daí, gente, abrange, fala tudo. Nos fatores comportamentais, estilo de vida, alimentação, sedentarismo, tabagismo, né, itilismo, né, que afeta a saúde. Então, os fatores comportamentais, eu falo que pela experiência que a gente tem, pelo conhecimento que a gente tem, é um fator de risco que engloba a maioria dos outros fatores, sabe? Porque se você tem um estilo de vida bem regrado, aí automaticamente os outros fatores vão demorar a desenvolver, né? Aí não vai ter desenvolvimento precoce. E fatores fisiológicos, alterações no organismo, como hipertensão, obesidade, né? A pessoa já é hipertenso, então a tendência a desenvolver mais doenças é maior ainda.
Separamos as doenças por sistemas. Então, a gente vai ver várias doenças. Por que que nós estamos apresentando isso nesse treinamento? Porque você precisa conhecer, né, as doenças, as causas, os sintomas, né, até mesmo para poder tomar uma atitude no momento de risco, né, numa urgência. Aí, por você conhecer a doença, conhecer as características, você vai saber como lidar, como tomar decisão. Então, eu dividi aí as doenças por sistemas. Então, doenças do sistema cardiovascular, que é do sistema circulatório, a gente vai dividir, pegar as principais. Doenças do sistema digestivo e excretor, também a gente vai dividir. Doenças do sistema músculo-esquelético, doenças do sistema neural, doenças do sistema respiratório e câncer. Então, nós dividimos aí, né, as doenças nesses sistemas, a gente vai abordar algumas, não vai ser só assim pelo sistema, mas a gente vai abordar algumas e trazendo as características, sinais e sintomas, tratamento e o que fazer para melhorar. Então, a doença do sistema circulatório, a gente vai começar, são algumas doenças aqui, eu coloquei, deixa eu ver, 6, 9 doenças, mas hoje a gente vai estudar só umas 3 doenças, tá? Aí na próxima aula a gente aborda o restante. Então, quais são as doenças do sistema circulatório? Isso aí, as principais, que existe mais. Doença arterial coronariana, a DAC, doença cerebrovascular, doença arterial periférica, DAP, cardiopatia congênita, TVP, que é trombose venosa profunda, varizes, hipertensão arterial, aneurisma e insuficiência cardíaca. Aí a gente vai começar com a doença arterial coronariana. Então, o que é uma doença coronariana, arterial coronariana? A doença arterial coronariana crônica, né, a DAC crônica, também conhecida como síndrome coronariana crônica, SCC, refere-se a uma condição em que as artérias que fornecem sangue ao coração, presta atenção, as artérias que fornecem sangue ao coração ficam bloqueadas ou estreitadas devido à acumulação de placas de gordura, aterosclerose. Essa condição pode levar a problemas de saúde como angina, angina de peito, aquela dor apertando no peito, insuficiência cardíaca, ou seja, o coração não dá conta de bombear o sangue, né? Tudo por causa da coronária, infarto do miocárdio. O miocárdio é aquela camada periférica do coração, né? O miocárdio é aquela parte, né, do coração. E morte súbita. O tratamento visa controlar a doença, reduzir os fatores de risco e, em alguns casos, reverter o bloqueio através de procedimentos invasivos. Então, a doença arterial coronariana, né, às vezes eles fazem, né, exames, né, e colocam as ditas molinhas, né, que a gente vai ver o stent, né? Mola, stent. Aqui eu apresentei um idoso com doença arterial coronariana, ele está sentindo dor no peito, né? Pode estar infartando, né? É, ele pode estar tendo angina, e quem tem angina a gente tem constantemente, mas tem medicamento para isso também, e qualidade de vida, e também não muita ansiedade, que às vezes pode ser confundida, tá? A angina com ansiedade. Então, o que é? A DAC, a doença, né, coronariana, ela é crônica, é uma doença progressiva em que as artérias coronárias que irrigam o coração ficam afetadas por placas de aterosclerose, reduzindo o fluxo de sangue. Pensa numa mangueira e gorduras por dentro da mangueira. Pensa a mangueira de esgoto, por exemplo, sai do seu tanque, aí da sua pia de cozinha, aí fica aquela gordura por dentro, né? Por dentro da mangueira. Isso daí, né? Forma placas de gordura. Então, no nosso organismo também é a mesma coisa. Então, reduz o fluxo sanguíneo. Ele vai ficando mais, o espaço fica apertado, então passa menos sangue, né? São as placas de aterosclerose. E como ela se desenvolve? A aterosclerose, que é o acúmulo de placas nas paredes das artérias, é o principal processo que causa a doença crônica, a doença arterial crônica. Fatores de risco. O que que pode causar isso? O tabagismo, né? Fumar. Isso a pessoa já é predisponente também, tá, gente? Tabagismo, hipertensão arterial, tem gente que tem uma pressão lá em cima. Meu pai, a pressão dele era 22 para 16, até, né, ter um AVC. Hipertensão arterial,
Colesterol elevado, começa com colesterol só tendo modificações, e aí não toma medicamento, não muda o estilo de vida, só vai subindo o colesterol. Sabe aquele churrasquinho todo final de semana com aquela gordurinha? É justamente isso. Obesidade, né? Hoje o brasileiro já está mais obeso, está com peso maior, né? Obesidade pode causar isso. Sedentarismo, gente, a pessoa não fazer nenhuma caminhada, não fazer nenhuma atividade física, né? É um sedentário, só sabe, às vezes trabalha, chega em casa, toma banho, vai comer, fica no sofá assistindo televisão, sem fazer uma caminhada, sem nada. E nem anda de bicicleta. Bicicleta é muito bom para tirar o sedentarismo, tá? Então, esses fatores de risco, tabagismo, hipertensão arterial, colesterol elevado, diabetes, obesidade e sedentarismo são fatores de risco para DAC crônica, tá? E aí é que tem que ter cuidado. Sintomas: a dor no peito, angina de peito, falta de ar e fadiga são alguns dos sintomas da doença arterial coronariana, tá? O diagnóstico, ele é feito através de exame de imagem, como a angiografia coronária e a tomografia computadorizada, além de teste de esforço, né? Então, o teste de esforço é colocado, né, um aparelho da pressão arterial, e aí coloca uma esteira ou então uma bicicleta, isso aí é com o profissional, com o cardiologista que vai fazer, e coloca ali 5 minutinhos ou 10 minutinhos para ver a alteração, né, da frequência cardíaca. E como que é feito o tratamento? O tratamento da DAC crônica inclui a modificação do estilo de vida, alimentação saudável, atividade física, abandono do tabagismo, uso de medicamentos e, em alguns casos, procedimentos invasivos como a angioplastia e a cirurgia de revascularização. A angioplastia, gente, ela é feita através de uma perfuração na região inguinal, que é melhor, né? Ou aqui no braço também dá, mas a maioria das vezes é na região inguinal, sobe, né, com um dispositivo até a coronária do coração e muitas vezes consegue desentupir, diluir aquela placa, né? Já para isso, já toma antes um anticoagulante, né? Porque se aquela placa for removida e parar no pulmão, aí é mais complicado ainda, né? Vai dar um problema respiratório grave. E às vezes é retirado aquele espaço, tipo a mangueira está entupida aqui, corta-se o pedaço da mangueira e coloca outra mangueirinha, então junta ela aqui. Então, é assim que é feito a cirurgia, né, de revascularização. Agora, o que fazer para melhorar? O que que nós, cuidadores de idosos, vamos fazer com esse idoso? É prestar atenção nele, porque se é uma doença crônica, não tem como ele sarar, ele curar. Então, são cuidados paliativos, praticamente. Ou seja, hidratar melhor, comer comida menos gordurosa, né? Isso aí você vai conversando com o idoso para você conseguir isso, né? A hora que ele tiver dor, tomar o medicamento correto, o mais certo numa doença arterial crônica, é tomar o medicamento correto e tomar no horário certo, não deixar de tomar, se hidratar e alimentação leve e tentar fazer uma atividade física, né? Agora, para o idoso já limitado, não tem como fazer atividade física com ele, né? Não tem como, a não ser alongamentos de membros inferiores e alongamento de membros superiores, que são os braços. Isso aí você pode estar fazendo com ele, o levantar, o sentar, conforme o limite dele, tá? E prestar atenção na dor do peito dele, prestar atenção na falta de ar, na fadiga, que são os sintomas principais, né? E estar trabalhando com esse idoso a mentalidade dele, da até a aceitação da doença e como fazer para não piorar o quadro. Porque, na verdade, quem tem uma doença arterial crônica, né, ela não vem sozinha. Vem outras coisas, vem outras doenças, comorbidades relacionadas que a gente vai ver. Então, é, com o estilo de vida, com o tratamento e ainda incluindo a modificação do estilo de vida, né? Abandonar o tabagismo. Como é que você vai falar para essa pessoa? Vamos diminuir, né? Então você não pode cortar de vez. Tem gente que o médico fala que ele tem de parar de fumar, senão ele vai morrer, ele para, mas tem outros que não. Então eu sugiro, né, como já experiente na área, diminuir o tabagismo. Fumava 10 cigarros por dia. Então, vamos diminuir para 8?
depois vamos diminuir para 6, e assim vai ir diminuindo aquilo que causa, né? O etilismo também, né? Comer muito doce, comer muita gordura, então tem que ir diminuindo, né? Para até diminuir o peso. A próxima doença é a doença cerebrovascular. A doença cerebrovascular, DCV, refere-se a um grupo de condições que afetam os vasos sanguíneos do cérebro. Vasos sanguíneos do cérebro, presta atenção, nós falamos sobre artérias do coração, agora vasos sanguíneos do cérebro, podendo causar oclusão, quer dizer, entupimento, né, na palavra correta, ou ruptura, resultando em AVC, acidente vascular cerebral, que é o nosso foco do nosso treinamento, depois a gente vai falar sobre ele separadamente, né, aqui a gente vai passar só fazer uma pincelada, né, então, resultando em AVC, acidente vascular cerebral, que as pessoas chamam de derrame, né? O costume é falar derrame. E outras consequências. O AVC, que é a forma mais comum da doença cerebrovascular, ele pode ser isquêmico, né? Uma obstrução. Pensa na mangueira sendo entupida e obstruindo, não tem como passar água. Então, no AVC isquêmico, entope, não tem como passar sangue. Ou hemorrágico, quando há ruptura, né, desse vaso sanguíneo. Quando há a obstrução, o entupimento, o que que é perigoso? O sangue, ele já vai numa velocidade. E se ele sofre um entupimento aqui, o que que pode acontecer quando ele chegar aqui? Pensa na mangueira com água com pressão. A hora que chega aqui, ela vai querer o quê? Explodir, né? É aí que acontece a ruptura. Então, quem tem AVC, quando é só isquêmico, e descobre-se rápido, aí toma-se um anticoagulante e aí esse coágulo ele vai se derreter, entre aspas, né? Ele vai ser diluído, né? E continua no fluxo sanguíneo. Ou então tem que se passar por uma cirurgia para poder tirar essa obstrução. Geralmente os sintomas a gente vai ver, mas aqui mostra um idoso com dores de cabeça, cefaleia, só que essa dor é intensa. Tipos de doenças cerebrovasculares. Então, a gente está nas doenças cerebrovasculares. Acidente vascular cerebral, que é o AVC, que é o mais comum, pode ser isquêmico, obstrução hemorrágico, né, que é a ruptura que nós falamos, né, é o derrame. O aneurisma cerebral, que é a dilatação de um vaso sanguíneo que pode romper, é um aneurisma, né? Hemorragia cerebral, sangramento dentro do cérebro, doença da artéria carótida, estreitamento ou obstrução das artérias carótidas que levam sangue ao cérebro, né? Elas passam aqui e levam sangue para o cérebro. Doença vascular intracraniana, problemas com vasos sanguíneos dentro do crânio, né? Doença vascular intracraniana, trombose venosa cerebral, coágulos de sangue nas veias do cérebro é um perigo também. Malformações vasculares, defeito de nascimento nos vasos sanguíneos, muitas vezes isso é descoberto mais tarde, né? E estenose, que é estreitamento dos vasos sanguíneos. Pensa da mangueira grossa e depois ela fica a mangueira bem fininha. Então o sangue passa ali com pressão, né? Então são os tipos de doenças cerebrovasculares. Claro que a gente não são todas que a gente vai abordar. E o que pode causar as doenças cerebrovasculares? Aterosclerose, que é o acúmulo de placa nas artérias, olha, hipertensão arterial, que é a pressão alta. E quais são os fatores de risco? Nós vamos falar quase que a mesma coisa, porque são doenças ligadas aos vasos sanguíneos, né? Tabagismo, diabetes, obesidade, sedentarismo, histórico familiar, né? E outros, como anormalidades congênitas, coagulopatias, infecções, né? Às vezes a pessoa tem problema de coagulação do sangue, o sangue é muito, entre aspas, grosso, né? Cheio de gordura. E infecções, né? Às vezes a pessoa pode ter uma infecção e um coágulo de infecção é bactéria, né? Um coágulo pode se romper e ir até o cérebro, né? Então, quais são os sintomas? Dificuldade para falar ou compreender, a fala pode ficar lenta, confusa, inteligível, né? Então, a gente tem que prestar atenção, que pode acontecer momentâneo você estar com o seu idoso e aí ele mudar o comportamento, mudar a fala, né? Perda da força ou sensibilidade pode ocorrer de um lado do corpo, ele ficar comprometido, né? Com a hemiparesia, né? Então
Então tem que estar observando isso. Perda da coordenação, dificuldade para andar ou manter o equilíbrio, né? Que são sintomas, tem que prestar atenção nisso. E quando você pega um idoso que já tem essa dificuldade, né, para andar, para manter o equilíbrio, o cuidado que você deve ter, aí você já lembra, ah, tá, ele deve ser que ele teve um problema cerebrovascular, né? Alguma coisa aconteceu com a parte sanguínea dele, a parte arterial dele, a parte venosa, né? Alterações visuais, visão dupla, embaçada, ou perda parcial da visão, dor de cabeça intensa e repentina. Então, pode ser um sinal de AVC hemorrágico, aneurisma. Então, está sempre atento se o seu idoso está com dor de cabeça, se é constante, é o que está causando. Porque uma cabeça, gente, não pode doer. Não pode doer, tem que ser normal. Se está acontecendo isso, é algum sintoma, é algum sinal de que está acontecendo alguma coisa, que alguma coisa não está certo, né? Então, pode ser uma infecção, pode ter dor de cabeça por infecção, mas também pode ser um AVC, né? Pode ser, às vezes a pessoa tem dor de cabeça porque não dormiu direito, né? Então tem que estar prestando atenção nos sinais e sintomas que acompanham essa dor e como que ela surgiu e como que ela tá, né? Alteração visual, tem que estar olhando tudo isso. E nada vem sozinho, sempre vem um sintoma junto com o outro, um sinalzinho acompanhando um sintoma. Confusão, desorientação ou perda de consciência pode indicar um AVC grave. Então, prestar muita atenção na pessoa que você está cuidando e qual a sua conduta, o que que você tem que fazer? Imediatamente comunicar com o médico, né, ou com a enfermagem, ou com a família, ó, está acontecendo isso, vamos fazer isso, né? E conversar com essa pessoa, né? Prestar muita atenção, né? Se ela, como que ela tá, se ela está confusa, porque se ela mudou o comportamento ali, tem que prestar atenção, né? E quanto a esses fatores de risco, como eu coloquei, né, mais anterior, é, mudança de estilo de vida é tudo. Então, você tem que conversar com essa pessoa para diminuir o tabagismo, diminuir o doce, tentar e conseguir emagrecer, né? E prestar atenção, nessa pessoa. Qual o tratamento, né? O tratamento emergencial é necessário tratamento imediato em caso de AVC. Medicamentos anticoagulantes, antiplaquetários, medicamentos para baixar a pressão. Olha, só aí já foram três tipos de medicamento. Significa que essa pessoa, né, que tem um problema coronariano ou que tem um problema arterial, só daí já vai tomar três medicamentos, fora os medicamentos associados. E horário é horário. É por isso que está ali o cuidador de idoso, para poder estar ajudando essa pessoa. Cirurgia para remover coágulos, reparar aneurismas e tratar obstruções, né? E aí o cuidador de idosos tem que estar com esse entendimento, né? Com esse entendimento, porque ele vai pegar uma pessoa, ele vai cuidar dessa pessoa que passou por uma cirurgia, então ele precisa ter muito cuidado, né? Reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala. Então, vem o profissional, te orienta, por exemplo, fisioterapia. O fisioterapeuta, no início, ele vai estar lá todos os dias, mas depois vai espaçando, né, o atendimento. E aí, quem fica lá para fazer as atividades básicas são vocês, né? Por exemplo, levantar o membro superior, o membro inferior, abaixar, contrair, né? Relaxar. Então, isso aí, quem vai fazer é o cuidador de idosos, depois de orientado pelo fisioterapeuta. Terapia ocupacional, né? Trabalhar algumas coisas, objetos, por causa da apreensão, que ele fica com a apreensão dificultada. E terapia da fala, né? Repetir. Falar palavras grandes, palavras pequenas, né? Para ir trabalhando com ele, para ele voltar a reaprender a falar. Prevenção. O controle da pressão arterial é manter a pressão em níveis saudáveis, né? Isso é para prevenir, é antes de ter a doença, antes de ter a DAC, né? Doença arterial
coronariano. Dieta saudável, comer frutas, legumes, verduras, evitar gorduras saturadas. Muitas vezes o idoso já está acostumado a nem comer fruta, porque tem que descascar, às vezes não é animado, então você está ali para descascar para ele, para oferecer para ele legumes e verduras, né? Tem gente que não gosta, ele vai ter que comer, mas aí você vai combinar, fazer a combinação com ele, cortar em pequenininho, que muitas vezes eles não gostam, porque tem dificuldade de deglutir, né? E evitar gorduras saturadas, né? Então, aí os óleos, né? Aí tem que conversar com a pessoa também, se você está lá na casa dele e vai estar lá fazendo o alimento, né, para ele, para o idoso, nós vamos falar com isso, que a gente está no ponto um, né, sobre se a alimentação do idoso, se você pode fazer ou não. Exercício regular, praticar atividades físicas regularmente, é o que nós já colocamos, né? A maioria das doenças, né, ligadas ao sistema circulatório, né? É preciso atividades físicas. Para quê? Se você caminha, você toma mais água. Se você toma mais água, o fluxo sanguíneo seu vai ser melhorado. Evitar tabagismo e álcool em excesso, já falamos sobre isso. Ambos aumentam o risco, né, de DCV, doença coronariana vascular. É, Gerenciar o estresse, usar técnicas de relaxamento, gente, isso é muito importante, né? Alongar, relaxar, até para você mesmo e também para o seu idoso. Consultar um médico para avaliar o risco, né? Da DCV e buscar orientação. Então, você, como cuidador de idoso, você está sendo orientado com essa aula, mas você vai poder orientar alguém e mais buscar mais orientações com o médico ou com um profissional da área. Doença arterial periférica. A doença arterial periférica, a DAP, é uma condição que causa estreitamento ou bloqueio das artérias nas pernas e raramente nos braços, geralmente devido ao acúmulo de placas de gordura, aterosclerose nas artérias, ou seja, a redução do fluxo sanguíneo, né? Então, as pessoas que têm aquelas veias, né? O que que causa? É a aterosclerose, que é o acúmulo de placas e gorduras nas artérias, né? Sintomas: dor ao caminhar, dor em repouso, úlceras, gangrenas, sabe aquelas pessoas que têm aqueles ferimentos nas pernas que parece que não sara nunca, né? E aquilo dói muito, muito. Então a pessoa vai ter que tomar medicamento para dor, medicamento às vezes se estiver infeccionado, medicamento para infecção, vai ter que tomar anticoagulantes. Olha, olha, uma coisa puxa a outra. Olha o tanto de medicamento aí. Enquanto isso, a gente tem pressão, ela tem que tomar medicamento para pressão. Se tiver diabetes, medicamento para diabetes. Aí que entra, né, o nosso trabalho. Então, quais as consequências de uma doença arterial periférica? Primeiro, se ele vai ter dor ao caminhar, que é sintoma, ele vai ter dor em repouso, se ficar parado, úlcera e gangrena, qual a consequência? Claudicação intermitente, mancar. Às vezes tem um idoso que ele manca. Ele manca. Às vezes a dor dele não está no joelho, não está nas articulações, mas a dor dele está justamente nas artérias, né? Dor em repouso, úlceras, gangrena e até amputação. Chega até amputar a perna. Eu já tive cuidado de uma idosa que ela não tinha o membro, não lembro se é esquerdo ou se é direito. Já faz muitos anos. E porque ela teve um problema numa doença arterial periférica, além do diabetes, né? Então teve que amputar. E aí entra o nosso trabalho de cuidado com essa pessoa, porque quando é amputado, gente, o membro fica invisível, ele sente dor no membro ainda, então tem que ter paciência. Aí nós temos, né? Eu coloquei duas imagens. A imagem aí da esquerda, essa perna bem inchada, cheia de pedaços, parece que é toda ondulada, né? E meio arroxeada. E na parte de cá, a senhora está com a dor na perna e tem até uma bengalinha aqui do lado, né? Um suporte para poder andar. Então, sofre muito quem tem essas doenças, né? Arteriais periféricas. E qual é o tratamento da ADAP? Envolve medicamentos, como eu coloquei, né, terapia física e, em alguns casos, cirurgia para revascularização ou angioplastia, de acordo com o Hospital Albert Einstein e a rede DOR São Luís, né? Então, além de medicamento, terapias, cirurgia, né, angioplastia infelizmente, né, são coisas que não têm
como livrar depois que já conseguiu adquirir ou desenvolver. A prevenção da DAP envolve a adoção de hábitos saudáveis, como parar de fumar, toda hora a gente repete, né? Parece repetitivo, mas é controlar colesterol. O colesterol, gente, ele não começa alto, não. Ele começa devagarinho e vai aumentando. Se você cuida aqui, toma medicamento aqui certinho e muda o estilo de vida, ele não vai subir. Então, a tendência dele é descer. Aí a alimentação, né? A pressão arterial, diabetes, olha, como está tudo envolvido, então você tem que ter controle disso tudo, além de praticar exercícios físicos regularmente. É, Aí a gente vai ficar só aqui, né, na DAP. Depois a gente vai para as próximas aulas, para as próximas doenças. Vamos encerrar aqui. Eu acho que já deu para a gente ter uma noção, né? Vamos ver aqui, voltando, paramos no 15. Próxima aula a gente vai para o restante. Eu vou parar de compartilhar. Parando de compartilhar. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, né? E se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, que eu vou estar respondendo, tá? Vocês podem responder como a aula é gravada e tem ela no. Eu estou lançando ela no YouTube e também na plataforma. E a gente tem também o contato com o Zap. Então, vocês poderão estar tirando dúvidas, tá? Estou aqui à disposição de vocês. Hoje é isso. Nós vamos parar aqui, tá? E até a próxima aula. Tá muito bom, é muito bom estar com vocês, gente. É muito bom dividir isso com vocês.